Nós reconhecemos nossas fraquezas, nossas falhas e limitações, e que diante do Senhor não podem ser comparadas à Tua glória. Mas nós estamos aqui como Teus filhos, Pai. E queremos, acima de qualquer outra coisa neste lugar, ouvir a Sua palavra. Queremos ouvir a Sua voz, ouvir o Seu falar. Queremos receber de Ti a instrução que precisamos, Pai, nessa noite. Portanto, eu clamo, meu Pai, vem com fogo neste lugar, vem com glória. Aleluia. Aleluia. E nós queremos, Pai, estar em Tua presença, nós queremos estar, Senhor, aqui agora, permanecer nessa presença, Pai, da qual não saímos em momento algum, para que nós possamos ouvir Sua voz. Pai, se existe ainda aqui neste lugar qualquer impedimento, qualquer distração, nós o repreendemos daqui agora em nome de Jesus. Que nosso coração, nossa mente seja cativa ao Senhor e possa estar conectado com aquilo que nós vamos ouvir. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha sobre nós neste lugar. Que eu desapareça aqui agora e somente a Tua glória resplandeça aqui. Somente a Tua voz venha se manifestar neste lugar. Eu te amo com todo o meu coração e sou Teu servo, Pai, e quero ser instrumento nessa noite para abençoar as vidas daqueles que irão ouvir essa palavra, assim como o Senhor abençoou a minha vida. Pai, nos leva a um lugar de submissão, de entendimento, em nome de Jesus, Senhor, de realmente reconhecimento da voz e da palavra do Senhor. Fala conosco, meu Pai, e seja exaltado neste lugar. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Santo és Tu, Jesus, maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vou tentar me adaptar com esse púlpito, irmãos, porque eu não estou muito acostumado com ele e eu estou com medo de derrubar as coisas aqui, amém? Peço a paciência de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Bom, irmãos, nós estamos aqui comemorando essa noite, que é uma noite especial todos os anos para nós, porque esse culto, irmãos, não é somente mais um culto jovem, mas é o culto de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por nós durante o ano, amém? E nesse ano nós tivemos um tema especial que trata sobre aquilo que nós estamos, que está estampado em nossas camisetas, que é a busca pelo amor de Deus. E não tem como falar do amor de Deus sem falar do lugar onde Ele foi de fato manifesto em nossas vidas. Não tem como falar do amor de Deus sem falar da cruz. E é sobre isso que eu vou tratar nessa noite. O amor manifesto na cruz. A gente poderia trocar essa frase, em vez de estar escrito em busca do amor de Deus, poderia estar escrito em busca da cruz de Cristo. Porque é a mesma coisa. Porque foi onde o ápice do amor de Deus foi manifestado para nós, amém? Então, diante disso, eu quero tratar com vocês, irmãos, a respeito da cruz um pouco mais essa noite. E eu quero começar dizendo para vocês, irmãos, que a expressão, a atitude e a demonstração mais clara do amor de Deus pelas pessoas está na cruz, amém? É lá que nós encontramos o amor, a atitude de Deus mais expressa do quanto Ele nos ama. E se realmente nós queremos amar como Ele, se realmente estamos buscando esse amor, nós, assim como Ele, devemos chegar até a cruz, amém? E eu convido você então a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, para que você acompanhe comigo essa noite. 2 Coríntios, capítulo 5. Aleluia. Glórias ao Senhor. E versículo 14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, queridos?
Então a cruz é o lugar onde nós chegamos em que em nós opera a morte, para que em outros opere a vida. A cruz é o lugar onde nós morremos, irmãos, para a nossa vontade, para a nossa vida, para que outros ao nosso redor encontrem de fato a vida. Aleluia! Então, assim como amar é uma decisão, ir até a cruz também é uma decisão. E se um dia nós decidimos amar a Deus com todo o nosso ser, um dia nós vamos ter que decidir então ir até a cruz com Ele, por amor às pessoas ao nosso redor. Amém, queridos? Porque se um morreu, todos morreram. E se um morreu na cruz por amor aos outros, quem morreu com Ele deve morrer em favor dos outros. Então, entendemos que nós precisamos chegar na cruz. E na cruz, irmãos, nós encontramos, manifesto, os dois maiores mandamentos de Deus para nossas vidas. Na cruz está o amor de Deus sobre todos, e na cruz está o amor aos nossos irmãos como a nós mesmos. Como assim? Alguns de nós já aprendemos que a cruz, ela tem um significado muito especial para nós. A cruz, ela tem um simbolismo muito especial para todos. Porque a cruz, na sua parte horizontal, representa a vida entre os irmãos, a nossa vida com nossas pessoas, e a parte vertical representa a nossa vida para com Deus. Amém, queridos? E a cruz nos indica que quando elas se unem, aí então nós encontramos de fato o amor perfeito, quando nós conseguimos amar aos nossos irmãos e amar ao Senhor sobre todas as coisas. Então, a partir disso, o Senhor vem falando algumas coisas comigo. E além disso, além da cruz, desse simbolismo, Ele me ensinou a respeito dos pregos na cruz. E me mostrou que os pregos na cruz também têm um grande significado e importância para nós. E o prego, por exemplo, os pregos nas mãos significam o nosso serviço aos irmãos, o quanto nós devemos trabalhar pelos irmãos. Amém? Porque mãos simbolizam trabalho, serviço. Então, quando nós somos crucificados na cruz e pregos entram em nossas mãos, significa que nós devemos morrer pelos nossos irmãos. Significa que eu preciso morrer para que os meus irmãos sejam abençoados. Representa que preciso morrer para que alguém seja edificado. E os pregos nos pés significa que os meus pés, o meu caminhar, a minha direção tem que estar debaixo da vontade do Pai. Amém, queridos? E a partir disso o Senhor vem falando mais algumas coisas. Por exemplo, no serviço aos irmãos, o Senhor me tocou em algo a respeito das mãos. Irmãos, quando nós somos um corpo, todos creem nisso, ou deveríamos ser um corpo. O Senhor vai vir buscar o corpo, a sua noiva. Não vai vir buscar uma pessoa só em uma igreja definida, Ele vai vir buscar um corpo. Então nós todos fazemos parte de um corpo. E aqui nós estamos falando das mãos, que nós devemos ser as mãos em favor das pessoas, trabalhar em favor das pessoas. E o Senhor me trouxe um exemplo muito claro do que eu devo fazer. Irmãos, alguém aqui já tropeçou alguma vez? Ô glória, quase ninguém. Amém? Quem tropeça, irmãos, qual é a primeira coisa que a gente coloca entre nós e o chão? As mãos. Se caímos para frente ou para trás, a primeira coisa que a gente coloca ali para tentar evitar um tombo mais feio, maior ou que nos prejudique é as mãos. E o Senhor falou ao meu coração através desse exemplo, dizendo assim, que as mãos, nós, os irmãos, somos aqueles que devem evitar que o corpo caia, que o corpo pereça. E pior, irmãos, nós somos aqueles trabalhando em serviço, em amor aos irmãos, aqueles que impedem que o tombo venha ferir a cabeça. Se nós caímos, irmãos, sem pôr as nossas mãos, qual é a primeira coisa que a gente bate no chão? A nossa cabeça. E esse tombo, dependendo do tamanho, pode criar em nós problemas sérios, amém? Então, se nós não utilizarmos nossas mãos, há um perigo muito grande de nossa cabeça ser afetada. E eu pergunto para vocês, irmãos, quem é o cabeça do corpo? Cristo Jesus. Então eu aprendo com esse exemplo, irmãos, que nós, como irmãos, devemos trabalhar em favor do corpo, no serviço ao corpo, para que de maneira alguma o corpo venha a ser prejudicado, e mais ainda, para que de maneira alguma Cristo seja tocado de alguma maneira. E como Cristo pode ser tocado, irmãos? Quando seus filhos são tocados. Então eu aprendo que eu devo morrer crucificado na cruz.
Eu tenho que chegar até a cruz, onde eu morro para os meus irmãos, para que os meus irmãos não tropecem, não caiam e não morram pelo meio do caminho. Amém? Então, por isso, eu e você, irmãos, que devemos, que desejamos, que queremos chegar até o amor de Deus expresso na cruz, precisamos entender que nós devemos servir com um propósito: manter o corpo em pé. Aleluia! Então aprendemos que o prego nos pés nos dá, significa que nós devemos estar debaixo, submissos à direção do Pai. Ou seja, irmãos, eu crucifico os meus pés, eu declaro ao Senhor que eu morro para mim mesmo, para que toda a minha vontade, a direção dos meus caminhos, quem guie seja o Senhor. Então quando eu chego na cruz, eu entendo que eu morro mais para a minha vontade, quando eu decido seguir a vontade do Pai. E aí nós lembramos que na cruz existia um outro objeto também importante, a coroa de espinhos. E a coroa de espinhos nos significa, irmãos, representa para nós que toda autoridade que a gente, de governo que nós devemos ter nessa terra será debaixo de dor e sofrimento. Como assim? Como assim? Como é que um filho de Deus pode descansar sabendo que só vai viver debaixo de sofrimento e dor, irmãos? Cristo nos ensina assim: participem comigo dos meus sofrimentos. Nós devemos participar dos sofrimentos de Cristo. E como isso acontece? Dói ou não dói, irmãos, quando alguém fere você? Dói ou não dói quando alguém trai você? Dói ou não dói quando alguém abandona você quando você mais precisa? E quando você supera essas coisas, perdoando e amando essas pessoas, você está adquirindo sobre a sua vida uma coroa de espinhos. Você tem autoridade, você tem governo nessa terra, meus irmãos, mas você só adquire e conquista isso debaixo de algumas coisas que você vai ter que sofrer e suportar. Aleluia! É por isso que nós não podemos pregar o evangelho do pare de sofrer. Uma vez eu passei na frente de uma igreja e aquelas placas que ficam falando dos dias de horários de culto, estava escrito assim: saia do seu sofrimento. E na hora o Espírito Santo me falou já comigo: não é isso, não é isso. Nós temos que sofrer para crescer, irmãos. Mas não é um sofrimento que leva à morte, não é um sofrimento que leva à angústia, mas é um sofrimento que nos faz ser melhores. Aleluia! Então, queridos, eu aprendo com isso, que a cruz tem essas partes. Nós precisamos passar por isso. Nós precisamos ser pregados na cruz. E precisamos entender que a coroa de espinhos também tem um significado para todos nós que desejamos ser crucificados com Cristo. Ou seja, irmãos, nós só conseguimos encontrar o pleno amor de Deus quando nós morremos em favor das pessoas e morremos para seguir a vontade de Deus e não a nossa. Se nós de fato estamos em busca do amor de Deus, não tem como fugir da cruz. Não tem como. Porque o amor de Deus é manifesto na cruz. Amém, queridos? E a cruz é um lugar de um reconhecimento que eu preciso morrer para os meus irmãos e morrer para o Senhor. Só há um caminho, irmãos, que nos leva à cruz. E que caminho é esse que nos leva para a cruz, para o amor de Deus? Só há um. E o nome dele é obediência. Amém? Ah, mas o caminho é Jesus. Sim, irmão, o caminho é Jesus, irmão. Mas o que Jesus fez para o Pai? Obedeceu. Então o caminho que nos leva à cruz é a obediência. Eu quero que você abra comigo em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Por favor, acompanhe comigo para não achar que eu estou inventando coisa aqui, amém? Aleluia. 1 João capítulo 2. Esse livro é tremendo, é maravilhoso, nos ensina muito, mas eu quero tratar do versículo 5 e 6 do capítulo 2, que diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? E andar como ele andou implica, irmãos, em fazer o que ele fez, viver o que ele viveu, e morrer como ele morreu. Aleluia! E isso, irmãos, só é possível se não amarmos a nossa própria vida. E somente assim nós poderemos então dizer que Gálatas 2:20 de fato é uma realidade em nossas vidas. E o que Gálatas 2:20 diz? E que às vezes até cantamos na igreja: já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus.
aquele que me amou e se entregou por mim. É tão lindo esse texto, tão maravilhoso, foi um dos primeiros que eu decorei. Mas é tão simples nós dizemos, já estou crucificado com Cristo. Aí eu pergunto para você, quanto você tem morrido para a sua vontade para você poder dizer isso? Será que podemos cantar essa canção? Será que podemos dizer isso? Será que podemos manifestar isso? Porque se nós podemos dizer que vivemos Gálatas 2:20, se nós realmente vivemos como Ele viveu, andamos como Ele andou e morremos como Ele morreu. Aleluia! Aí você pode pensar, não, mas isso é impossível. Tudo é possível aquele que crê. Amém, querido? Uma coisa óbvia, o pai nunca pede para o seu filho algo que ele não pode fazer. Então, se Deus nos instruiu a seguir a seu exemplo, fazer a sua vontade, é porque eu e você podemos fazer isso. E esse é o lugar, então, que nós precisamos chegar. Só que, irmãos, existe um inimigo dos nossos dias trabalhando fervorosamente hoje contra nós. E o nome desse inimigo é uma doença chamada nada a ver. Isso não é uma doença, irmãos, que nós estamos vivendo nos nossos dias. A doença do nada a ver. E eu quero que você leia comigo Isaías capítulo 5, versículo 20. Se você demorar muito, eu vou ler antes de você, não tem problema. Mas quem puder ser rápido aí, alcançar junto comigo. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz assim: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Irmãos, existe um mal no nosso meio chamado nada a ver. Que mal é esse? É uma forma, irmãos, que o nosso inimigo tem usado nesses dias para nos impedir de chegar até a cruz, porque é uma forma dele, de forma enrustida, fazer com que eu e você façamos somente a nossa vontade. Que exemplos eu posso dar, irmãos? Vários. Músicas, né? Bebidas, filmes que nós assistimos, diversas coisas que nós fazemos, falamos que nada a ver. Uma vez eu vi o pastor, o esposo da pastora Helena Tanu dizendo algo que marcou meu coração quando ele disse assim, ele falando, eu acredito no meu coração, isso ninguém me ensinou, eu acredito, o esposo dela falando, que quando as pessoas chegarem no inferno, vai ter um lugar assim, uma porta com uma placa em cima, escrito, aqui estão aqueles que acreditaram no nada a ver. E aquilo ali ficou martelando no meu coração, porque é uma forma de você dizer que você quer fazer a sua vontade. Por exemplo, essas músicas aqui não dá nada, não dá nada a ver, não tem problema nenhum. E eu continuo escutando alguma coisa que na verdade não me edifica, não convém, não me acrescenta nada. Esse filme aqui não tem problema, é só um filme, é só filme, é só entretenimento, não importa se tem demônio, não importa se é isso ou aquilo, se é amaldiçoado, não importa, isso é nada a ver. E eu posso dar diversos exemplos, irmãos, do que nós estamos vivendo hoje. Uma bebidinha aqui não dá nada, um pouquinho aqui não dá nada. Irmãos, nós precisamos sair desse ambiente do nada a ver para um ambiente em que se pode ou não pode, não importa, eu te dou, Senhor. Aleluia. E eu não estou aqui falando, irmãos, do que pode e que não pode, estou falando daquilo que nos afasta do Senhor, da sua vontade plena, porque nós acabamos seguindo a nossa vontade e inventamos justificativas para ela. Irmãos, quem conhece aqui, alguns anos atrás se levantou um homem de Deus, veio a essa nação falar umas coisas muito importantes, chamado pastor José Irion. Alguém conhece? Alguns anos atrás ele veio ao Brasil falar a respeito de filmes da Disney, por exemplo. E ele falou a respeito desses filmes, da consagração que era feita, de tudo aquilo que era das crianças que eram mortas para que os desenhos pudessem fazer sucesso, para os milhares de mensagens subliminares que eram colocadas nos filmes. Ele pregou e pregou, e muitas pessoas disseram, nada a ver, isso não existe, isso é bobagem. E nós estamos vivendo hoje uma sociedade, irmãos, cheia de homossexualismo, cheia de libertinagem, cheia de prostituição. Crianças que naquela época eram crianças, hoje se tornam adultos batalhando em favor dessas coisas que não estão aprovadas por Deus, fruto do que foi plantado na sua infância. E a culpa não é só
A culpa é de quem? Dos pais dessa época que acharam que isso não tinha nada a ver. E irmãos, eu e você somos os pais da próxima geração. E se nós acharmos que podemos viver num ambiente de nada a ver, ao invés de crucificar a nossa vontade em favor dessa geração, o que será da próxima geração? Nós hoje colhemos fruto da decisão de nossos pais. Nós hoje colhemos frutos da decisão daqueles homens que um dia chegaram para homens como esse pastor, e disseram: isso não tem nada a ver. Vocês entendem o perigo disso, irmãos? Nós temos que chegar a um nível de entendimento que até as coisas permitidas nós precisamos abrir mão em favor do nosso relacionamento com o Pai. E isso vai implicar você ter que chegar para o nada a ver e dizer: eu quero saber ou nada a ver? Hoje eu sou curado em Deus. E se tem a ver ou não tem a ver, eu deixo por amor ao Pai. Aleluia. Isso é ser crucificado com Cristo. Porque toda vez que você inventa uma justificativa para continuar fazendo o que você acha que é bom, você não está morrendo para a sua vontade. E aí, irmãos, nós vamos ao texto que eu baseei essa mensagem. Mas antes eu preciso falar uma coisa. Quando nós chegamos a um lugar, irmãos, onde o amor do Pai é evidente em nós, Cristo passará a ser visto através da nossa vida. Amém? Nós só chegamos a um lugar que realmente o amor do Pai é evidente em nós quando as pessoas virem em nós o amor do Pai. E o amor do Pai não consiste só de palavras, irmãos, mas de atitude. Então eu posso dizer que eu amo a Deus, mas se eu continuar fazendo o que eu quero fazer, onde está o amor? Hoje, esses dias eu estava conversando com um jovem e estava falando para ele algo que o Senhor ministrou no meu coração naquele momento. O maior exemplo de todo o relacionamento que nós temos com esposa, pai, mãe, irmãos, tudo isso Deus deixou para nós, para aprendermos com esses relacionamentos como Ele gostaria de se relacionar com nós. Todos, irmãos. E eu quero me deter no exemplo do esposo e a esposa. Todos nós, quando estamos namorando, tudo aquilo que a futura esposa, o futuro esposo não gostam que a gente faz, a gente abre mão de fazer. É ou não é verdade? Por quê? Porque decidimos casar com aquela pessoa, porque aquela pessoa que amamos, então o que ela não gosta, o que ele não gosta, eu deixo de fazer. Aí casamos. Aí com o passar do tempo, algumas coisas que nós tínhamos deixado de mão, nós passamos a fazer, quando o amor não é alimentado dia após dia. O que eu aprendo com isso, e estava ministrando com esse jovem, o amor do Pai é a mesma coisa. Tem coisas que o Pai não quer que a gente faça. Tem coisas que o Pai não aprova. E tem coisas que o Pai não vai gostar que a gente faça. Vai diminuir o amor dele por nós? Não. Vai diminuir o nosso amor por ele? Não. Mas vai ser uma prova maior do quanto eu amo ele. Porque um dia nós vamos casar com ele. E a felicidade, o tamanho da alegria que vamos viver com ele pode ser determinada do quanto eu hoje estou decidindo abrir mão por amor a ele. Amém, irmãos? Então hoje nós estamos vivendo aquele relacionamento do início, aquele namoro com o Senhor, não é o casamento ainda. Então agora é hora de descobrir, Pai, o que o Senhor quer que eu pare de fazer, porque eu te amo. Aleluia! Ainda que sejam coisas banais, ainda que sejam coisas que nem a Bíblia fala que é proibido, mas se o Pai falou para você não fazer, então não faça. E não invente formas de justificar isso. Porque assim, através dessa atitude, o amor de Deus vai começar a ser manifesto através da sua vida. Aleluia! Mas para chegar nesse lugar, irmãos, nós precisamos compreender a cruz. E é isso que eu quero falar então nessa noite com vocês. Está o texto base dessa mensagem, Efésios capítulo 3. Abra comigo, por favor, esse nós temos que ler juntos. Efésios capítulo 3. Oh, glória. O nível de glória está tão grande aqui que até suco de uva agora, não é água mais. Aleluia. Aleluia. Então, Efésios capítulo 3. Aleluia. Leia comigo, irmãos, a partir do versículo 16, que diz assim. Por favor, dê atenção a esse texto, queridos.
Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quando eu ouvi esse texto, irmãos, o Senhor na hora falou no meu coração: eu estou falando da cruz. E aquilo ficou batendo no meu coração, e meu Deus, como assim? O que isso tem a ver? E eu fui então falar, fui buscar, fui ver o que era, e eu quero explicar para vocês, irmãos, o que isso tem a ver com a cruz, amém? Primeiro vamos estudar versículo 16. Oro para que suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Primeira coisa, em primeiro lugar, irmãos, precisamos saber que sem o Espírito Santo não há como compreender o amor do Pai por nós. Amém? Sem o Espírito Santo não há como compreender a cruz, não há como compreender a palavra, não há como compreender o significado do que Deus está expressando aqui. Então nós precisamos ter, adquirir, alimentar um relacionamento com o Espírito Santo cada vez maior, para compreendermos coisas melhores, maiores e novas. Aleluia! Então a primeira coisa que todos nós, filhos de Deus, precisamos compreender: eu preciso ter mais do Espírito Santo, para que eu compreenda mais do Senhor para a minha vida. Eu não preciso ter mais do pastor tal, mais do irmãozinho tal, eu preciso ter mais do Espírito Santo. Amém? Porque daí, então, nesse momento que o pastor tal, que o irmãozinho tal falar, só vai complementar o que o Espírito Santo já fala no meu coração. Aleluia! Aí, versículo 17: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Em amor. Irmãos, você só é capaz de dar algo de você por alguma ou alguém, alguma coisa ou alguém que você ama. Aleluia? Você só é capaz de dar alguma coisa ou algo para alguém que você ama. Você só é capaz de abrir mão de você, de algo de você, por alguma coisa que você ama. Você só abre mão do seu tempo por algo que você ama. Ah, eu não amo meu trabalho. Mas você ama o que o teu trabalho produz. Porque o teu trabalho produz a possibilidade de você comprar algo por sua utilidade. O seu trabalho produz condições de você alimentar a sua família. Então tudo que a gente abre mão, tudo que a gente busca, sempre a base de tudo é o amor, alguma coisa. Aleluia! Então nós só vamos conseguir abrir mão de algo por amor ao Senhor se de fato o amamos. Quem não consegue renunciar não ama, irmãos. Quem não consegue renunciar muito, não ama bastante. Então, queridos do meu coração, eu quero incentivar você nessa noite a entender que nós precisamos amar mais ao Senhor, para que então possamos chegar no amor dele por nós. Porque quanto mais eu amo, mais eu dou. Quanto mais eu amo, mais eu me entrego. Quanto mais eu amo, mais eu busco, mais eu desejo. Aleluia! É assim quando casamos, é ou não é, queridos? Encontrar a pessoa só quarta e domingo não é o suficiente. Aleluia! Ter que ir embora 10 horas, à meia-noite, não é o suficiente. Quando amamos, nós queremos estar o tempo todo com aquela pessoa. Então nós queremos abrir mão de tudo. Às vezes queremos abrir mão. Muitos, quem aqui, irmãos, abriu mão de escola para poder casar com a pessoa? Porque começou a namorar e aí já na escola já não é? Tem alguém aqui, sim ou não? É claro que tem. Então, amados, o amor nos faz fazer coisas loucas. Que loucura você está disposto a fazer por amor ao Pai? Aleluia! Então nós compreendemos isso e agora chegamos na cruz. E por que a cruz? O que a cruz tem a ver com isso? Porque a cruz ela tem largura, comprimento, altura e profundidade. Aleluia! Versículo 18: vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura. Como assim? A largura é a parte horizontal da cruz. Então nós precisamos compreender
que as pessoas, irmãos, são bem mais valioso para Deus, e cabe a nós servi-las de todas as formas possíveis, até que conheçam o Pai e seu infinito amor. Amém, queridos? Então, quando eu compreendo a largura da cruz, quando eu entendo que ela não tem um tamanho final, a largura é o quanto eu estou disposto a servir os meus irmãos, e quanto maior essa parte da cruz for na minha vida, mais e mais irmãos serão alcançados pelo meu serviço e pelo meu amor. A cruz no mundo físico, ela tem um tamanho limitado, mas nós estamos falando de coisas eternas, amém, queridos? E a cruz na eternidade, ela é infinita. Portanto, quando eu compreendo a largura da cruz, quando eu entendo que eu preciso servir os meus irmãos, quando eu entendo que eu preciso amar, quando eu entendo que eu preciso abrir mão do meu tempo, do meu dinheiro, do meu recurso, para que alguém seja alcançado pelo amor do Pai, eu preciso entender que quando eu compreendo a largura, quando eu compreendo que eu tenho que abrir mão do que for preciso, para que alguém conheça o amor que está no Pai. Estão entendendo, irmãos? Por isso, junto com todos os santos, o Senhor está chamando que nós, alicerçados em amor, a gente conheça o amor de Cristo. E o amor de Cristo foi expresso na cruz. E a largura fala de serviço aos meus irmãos, de amor aos meus irmãos, de morrer para mim mesmo em favor dos meus irmãos. Aleluia! Então eu só faço isso por quem congrega comigo? O que determina, isso não é heresia não, irmãos, mas o que determina quem é meu irmão ou não é a palavra, não é o pastor, mas é o amor que eu sinto por quem está ao meu lado. Porque eu posso fazer com que uma pessoa pecadora seja meu irmão, se eu o amar como eu amo o meu irmão. Amém? Então, quando a gente está falando aqui de serviço aos irmãos, eu não estou falando só de igreja. Eu só estou falando aqui, irmãos, de todos aqueles que você consegue amar como ama os seus irmãos. Vamos adiante. Então, todos os santos compreenderam a largura, o comprimento. O que isso está falando, irmãos? Fala do alcance que a cruz tem. Ela ainda salva vidas até hoje, amém? Precisamos compreender a necessidade de morrer para nós, para gerar salvação. Dessa forma, vemos, irmãos, que o comprimento da cruz é infinito e poderoso. O comprimento da cruz, irmãos, alcança nossas vidas até hoje. Você só foi salvo porque um dia você encontrou o comprimento da cruz na sua vida. Quando o comprimento do que aconteceu na cruz alcançou você. Aleluia! Como assim? Na cruz, quando Jesus estava morrendo, tinha pessoas próximas, pessoas distantes, mas existia uma placa dizendo que Jesus era o rei dos judeus, escrito em cima da sua cruz. Para quê? Para que todo aquele que passasse por aquela região pudesse ler em sua própria língua. O cumprimento da cruz, irmãos, é para alcançar a mim, a você, aos que hão de vir, ao que estão nas nações, ao que estão lá fora. O cumprimento da cruz é poderoso e infinito. Então eu compreendo o comprimento da cruz quando eu sei que, quando eu prego o Evangelho, ele pode alcançar a todos e não só aqueles a quem eu acho que pode ser alcançado. Aleluia! Então esse é o comprimento da cruz. Ele alcança até aquele que você acha que não pode ser alcançado. Ele transforma aquele até que você já acha que não tem como mais. O comprimento dele é tão tamanho que alcançou você no seu pecado um dia. O comprimento da cruz atravessou gerações e gerações até nós hoje. E ele não vai parar em nós. Amém, queridos? Estão entendendo, meus irmãos? Então nós chegamos na altura. E o que a altura da cruz fala, irmãos? Fala da nossa intimidade com Deus. Nós precisamos compreender que a parte vertical da cruz nos liga a Deus. E quanto maior a altura, maior a intimidade, e seu efeito na terra será tremendo. O Senhor falou no meu coração que a altura da cruz ela é maior quanto mais eu me entrego por Ele. Aleluia! Então nós compreendemos a altura da cruz
Quando nós compreendemos que quanto mais eu sou íntimo dele, quanto mais eu me humilho na sua presença, quanto mais eu me aproximo dele, maior é a sua altura. E quanto maior a altura da cruz, mais perto da onde nós chegamos? Do céu, do Senhor. Amém, queridos? Quanto mais alto chegamos, mais perto do Senhor nós estamos. Então nós devemos compreender o efeito da altura da cruz nas nossas vidas. E ela é maior quanto mais íntimos dele nós somos. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Então isso é que Deus está nos chamando nessa noite para compreender isso. Mas aí nós chegamos na última parte. E compreendam também a profundidade. E do que isso está falando? Fala, irmãos, de humilhação. Nós precisamos compreender que antes da cruz era feito um buraco fundo dentro do qual a cruz se encaixava ou se encaixaria, ficando então ereta, ou seja, antes de chegar ao lugar da plenitude do amor de Deus, é preciso passar pela humilhação. Aleluia! Nenhuma cruz ficava em pé se ela não fosse cavado um buraco antes para colocar ela lá dentro. Então, antes de tudo que eu falei antes, nós precisamos nos humilhar no Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos dele. Nós precisamos reconhecer quem nós somos e conhecer quem ele é. Mateus 23, 12, você não precisa abrir dessa vez, diz assim, aleluia. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que si mesmo se humilhar, será exaltado. Então o que vem primeiro, irmãos? A humilhação. Primeiro eu reconheço quem eu sou. E só quando eu reconheço quem eu sou, eu começo a conhecer quem ele é. Aleluia. Quando eu reconheço que eu sou pecador, pobre, cego, nu, que se não fosse o amor dele eu não sou. Aí eu começo a perceber que se não fosse o amor dele eu não seria nada, que se não fosse a sua misericórdia eu nem acordaria hoje, que se não fosse a sua graça eu não seria salvo, que se não fosse a sua cruz eu não o encontraria. Aleluia. Então antes, irmãos, da cruz chegar ao seu ápice, ao plano perfeito de Deus, eu preciso me humilhar. Antes de eu encontrar o amor de Deus, eu preciso me humilhar. Antes de encontrar a cruz de Cristo, eu preciso me humilhar. E qual é o maior inimigo da humilhação? O orgulho. E todo ser humano nasce orgulhoso. Por quê? Porque nós ainda adquirimos a natureza carnal do homem, que veio com o pecado lá na origem. Amém, queridos? O orgulho nos acompanha até o dia em que eu decido me humilhar para Ele. Aleluia! Esse é o primeiro ato de humildade nosso, quando a gente decide servir a Cristo. Só que todos os dias, dia após dia, eu tenho que estar me humilhando para que dia após dia eu venha matar ainda mais o meu orgulho e ainda mais eu o conheça. Porque o que derrubou Satanás do céu foi o orgulho. Aleluia! Então o que pode nos exaltar aqui na terra é a humilhação. Glória a Deus, queridos. Que nós possamos então compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Portanto, essa tribulação, o vale que você está passando, as lutas que você enfrenta, muitas vezes é para que o Senhor faça você se humilhar um pouco mais. Porque quanto mais eu reconheço que eu não posso viver por mim mesmo, que eu não posso fazer a minha vontade. Irmãos, nós precisamos gravar isso que eu aprendi com o apóstolo Luiz Emílio. Só uma coisa Deus não tem. Todas as coisas do mundo pertencem a Ele, mas uma coisa Ele não tem se nós não demos. É a nossa vontade. Todos possuímos o livre-arbítrio. Então, se eu nunca decidir entregar a minha vontade para Ele, é a única coisa que Deus não tem em nós. Amém? Então, humilhe-se, reconheça quem você é diante dEle. Entregue a sua vida ao Senhor e decida viver a vontade dEle e não mais a sua. Essa é a forma de chegarmos ao amor perfeito de Deus. E para encerrar, o amor de Deus, irmãos, só é plenamente manifesto na cruz. Vocês podem conhecê-lo por meio de Cristo, mas manifestá-lo
é preciso morrer na cruz. Nós estamos em busca do amor de Deus, esse é o desejo do nosso coração. Então, eu alcanço o amor de Deus quando eu entendo a cruz. Mas eu só manifesto esse amor quando eu morro nela. Amém? Então, você tem o poder aí no seu coração de decidir aonde você vai chegar. Você está buscando o amor de Deus? Quer mesmo viver isso? O amor de Deus é a cruz. Agora que você já sabe, qual resposta você vai dar para isso? Vai morrer nela? Ou vai continuar vivendo a sua vida? Todos os discípulos fugiram porque queriam continuar vivendo. Amém? Mas Jesus preferiu seguir a vontade do Pai. E todo aquele que deseja ser como Ele deve andar como Ele andou. Então a sua vontade morre na cruz. Amém? Sua vontade vai até a necessidade do seu irmão. Porque quando a necessidade do seu irmão chegar até a sua vontade, você abre mão da sua vontade para suprir a necessidade do seu irmão. Amém? E acima de tudo, a sua vontade só vai até onde? A vontade do Pai é sobre a sua. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você saia daqui nessa noite compreendendo a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Eu quero orar com você nesse momento. Mais uma vez. Agora que nós já entendemos isso, peça para o Senhor revelar mais dele para a sua vida. Peça para Ele te dar coragem, força e ânimo para morrer na cruz. Peça para Ele dar a você fé para morrer em favor dos seus irmãos. Porque quando morremos em favor das pessoas, sabemos que muitas vezes elas não vão reconhecer isso. Muitas vezes nem obrigado elas dirão. Mas amor é uma decisão. Assim como a cruz também é. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós agradecemos pela tua maravilhosa palavra. Nós agradecemos, Pai, pela graça e misericórdia derramada sobre nossas vidas. Nós agradecemos, Pai, pelo seu amor que nos alcança dia após dia. E nós principalmente agradecemos porque a cruz nos ensinou tantas coisas. Na cruz aprendemos o que é o amor do Pai. Na cruz vemos tudo, Pai, o que nós precisamos para a nossa vida aqui nessa terra. E nós devemos lembrar que Jesus Cristo morreu nu. Não existia nada tapando, Senhor, as suas partes. E isso nos faz entender que a cruz é um lugar de transparência. Não é um lugar de insubmissão. Não é um lugar para onde guardamos coisas, onde escondemos coisas. Mas a cruz é um lugar de transparência. E que nós possamos, Pai, transparecer aos nossos irmãos o amor de Cristo manifesto na cruz. Esse amor não é só para Cristo. Esse amor não é só para Deus. Mas está disponível a todo aquele que crê e que em seu coração decide morrer em favor do próximo. Aleluia. Que nós possamos chegar a este ambiente de entendimento, Senhor, aonde nós possamos perceber que na cruz nos ensina a servir os nossos irmãos, a morrer para a nossa vontade, a morrer para o nosso querer, para que mãos e vidas, pessoas, o bem mais precioso do Senhor te encontre, Senhor querido. E nós precisamos entender que a cruz nos ensina que o amor a Deus deve ser sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Precisamos lembrar que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pai, estamos aqui reconhecendo que sem o Senhor não somos nada. Sem o Senhor não somos nada. Se um dia o Senhor decidir não mais soprar o vento em nossas narinas, nem respirar mais poderemos, Senhor, e nossa vida vai desfalecer. Nós precisamos entender que tudo nós precisamos de Ti. Para tudo precisamos do Senhor. Nós precisamos entender, Senhor, que enquanto vivemos a nossa própria vida, essa vida só irá gerar morte, Pai, e uma morte eterna. Mas aqueles que decidirem por amor ao Senhor morrer para si mesmo, estes sim encontrarão a vida eterna. Não se trata, Pai, de abrir mão do que eu gosto, não se trata de abrir mão do que eu não gosto.
propósito, se trata de abrir mão de tudo por amor ao Senhor, de tudo por amor a Cristo, meu Pai. Que esse amor flua em nossos corações, seja alimentado em nossos corações, dia após dia, para que Cristo seja visto em nós, porque Deus não quis imagens, porque Deus não quis ser adorado através de imagens, porque a imagem do Senhor já foi feita um dia, e essa imagem foi feita pelas suas mãos, e essa imagem respira, hoje vive e está te ouvindo agora, aleluia. Portanto, a imagem do Senhor, a única que Ele abençoa, somos eu e você, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa ser visto em nós, adorado através da nossa adoração, em nome de Jesus, meu Pai. Eu entrego nossas vidas em Tuas mãos, e que esse entendimento seja gravado em nossos corações, e que essa semente encontre boa terra, para que não se perca nada do que foi ministrado e do que ainda será ministrado neste lugar. Nós te adoramos, meu Pai, te bendizemos e te agradecemos. Amém, Senhor, e amém, Jesus.